Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de História. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso terceiro bimestre aqui, né? Agora deixando de lado um pouquinho a respeito da Grécia Antiga e falando sobre a Roma Antiga, né? Essa grande civilização que marcou muito a história, né? Principalmente a história geral dos povos, né? Então vamos entender as principais características dessa grande, imensa civilização aí, em termos históricos, tá ok? Bom, o contexto geral da Roma Antiga é o seguinte, pessoal. Atualmente, Roma é a capital da Itália, né? E foi onde surgiu um dos maiores impérios de toda a antiguidade. Geograficamente, Roma encontra-se localizada na Península Itálica, que foi formada pela junção de vários povos. Podemos destacarmos aí os etruscos, os latinos e os sabinos, que são os principais, tá? Sobre a criação de Roma, existem duas versões, a mitológica e a histórica, tá bom? Então, nós temos um mapinha aqui que demonstra, né, a localização desses principais povos aí, os etruscos, os latinos e os sabinos, tá? Nessa região aí que derivaram os principais povos romanos, tá? Dentro da característica mitológica, tem a história dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, né? Filho do rei Marte, da princesa Réia Sílvia, né? Filha do rei Numitor, que foram abandonados aí às margens do rio Tibre e foram amamentados por uma loba. E ao crescerem, ambos decidiram fundar a cidade de Roma. Rômulo matou seu irmão e se tornou o primeiro monarca da cidade romana, tá bom? Didaticamente, nós podemos dividir aí Roma em períodos distintos, né? São eles a monarquia romana, a república romana e o império romano. Lembrando que nessa aula nós vamos tratar da monarquia romana e suas principais características e subdivisões sociais, né? E da República Romana. O Império Romano nós vamos tratar numa aula separada, tá bom, pessoal? Uma aula à parte aí, porque o Império Romano conta, né, esse aspecto importante aí da história, não só de Roma, mas do mundo, né, devido à sua vasta extensão territorial. Bom, a monarquia romana. O período monárquico romano é marcado por lendas. Seus últimos governantes eram reis de origens etruscas, né, que se encarregaram de organizar principalmente obras públicas, né, como os templos religiosos, drenagem também de alguns pântanos, um sistema de esgoto. Né? Nesse período, a sociedade romana ela era dividida entre patrícios, plebeus, clientes e escravos. Tá? Quem eram os patrícios? Eram os descendentes fundadores de Roma, né? Os proprietários de terra, a elite da época. Né? Mais tarde, no período da República, eram os únicos com acesso à política romana. Por isso que nós temos aquela ideia, né, de patricinho, né? Patricinho se deriva dessa palavra de patrícios aí, que era a elite romana daquela época, tá? E os plebeus? Pequenos produtores rurais e comerciantes, né? A classe mais baixa ali, era a maioria da população e não tinha acesso aos sistemas políticos, tá? Já os clientes, eles eram as pessoas que buscavam a proteção aí dos patrícios, né? E os escravos eram plebeus que não conseguiam pagar suas dívidas, tá? Não conseguiam pagar suas dívidas e escravos mesmo capturados aí em meio a guerras, tá bom? A palavra, com relação à república, pessoal, a palavra república ela tem origem latina em coisa pública, né? Nesse período aí, os patrícios que controlavam as instituições públicas, né? Porque era a elite da época, né? Já os plebeus ficavam responsáveis pelo pagamento de impostos e o serviço militar. A instituição máxima do período republicano romano era o Senado, que funcionava da seguinte forma: o poder exercido pelo rei era partilhado para dois cônsules, né, que tinham o direito de exercer esse cargo por aproximadamente um ano. Os mesmos eram auxiliados por um conselho de 100 cidadãos que ficavam responsáveis por promulgar as leis elaboradas, ou seja, validar as leis, né, além de assuntos externos e das finanças também romanas, tá? A desigualdade social entre patrícios e plebeus cresceu muito conforme Roma foi enriquecendo. Né? Como forma de reivindicar maior participação política, os plebeus começaram a se negar a ir para a guerra, pressionando os patrícios para conceder a eles participação política. Tá? Então, depois de aproximadamente 2 séculos de batalhas, aí, os plebeus conseguiram eliminar a escravidão por dívidas, puderam participar politicamente, eleger seus próprios representantes, além de criar leis escritas através de 12 tábuas. Que foi o que essas 12 tábuas? Conjuntos de leis romanas que ficavam fixadas no fórum
e evitavam julgamentos injustos, principalmente por parte dos patrícios. Nesse período da República, pessoal, a sociedade romana ela era dividida da seguinte forma, tá? Nós tínhamos os cônsules, né, que era uma espécie de autoridade máxima romana, né, um supremo, né, governava por um ano e tinha atribuições políticas e religiosas. Nós tínhamos o Senado aí composto por 300 homens, em sua maioria patrícios, né, elite, eleitos aí pelos magistrados com cargo vitalício, né, cargo vitalício não saía do poder, né, ficava até morrer, ficavam responsáveis pela elaboração das leis, além de assuntos internos e externos, tá? Nós tínhamos as magistraturas, que eram pessoas responsáveis pelas funções executivas e judiciárias em Roma, composto em sua maioria também por patrícios. Nós tínhamos a Assembleia Popular, aí já dividia, né, porque aí nós tínhamos já uma parte formada por patrícios e plebeus, né, que eram responsáveis aí pela votação das leis e a própria eleição dos superiores, que eram os cônsules, né. O Conselho de plebe, né, o Conselho de plebe, é composto apenas por plebeus e eram responsáveis pelas decisões de plebiscitos, né, decretos voltados ao povo, à população de um modo geral. Okay? Bom, pessoal, durante a República Romana foi desenvolvida uma política expansionista com dois objetivos específicos. Primeiro, defender as fronteiras romanas, né? Além de assegurar a quantidade de terras produtivas da qual Roma possuía para o processo agrícola e para o pastoreio de animais, né? Após aproximadamente 5 séculos, a política expansionista romana fez com que o Império Romano dominasse boa parte dos continentes europeu, asiático e africano. Então, a partir desse processo de concentração de poder, de organização social, com vistas ao expansionismo, né, territorial, a partir da defesa do seu próprio território, Roma passou a compor um grande império, um vasto império, e a concentrar e a centralizar dentro dessa organização social, né, uma estrutura bastante forte, né, totalmente combativa, né, com outros tipos de civilização organizada daquele período. Tanto é que se tornou, né, um império vasto em todo o processo, tá? Pessoal, esse foi só um conceito básico aí, a gente vai estar observando aí futuramente mais detalhes aí sobre essa riquíssima civilização, né, devido a seu expansionismo aí, o Império Romano, né, e suas marcas culturais deixadas nos povos do Ocidente, né? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Nós ainda, pessoal, estamos aí prevenindo contra o coronavírus, tá? Não esqueçam de usar máscara sempre, manter o distanciamento e também lavar as mãos constantemente com detergente, passando o álcool em gel, tá ok? Com isso, a gente vai por fim, né, esse período trágico de pandemia que nós estamos vivendo. Mais um detalhe, lembrando essa aula e as demais, elas estão disponíveis no meu canal do YouTube, no meu canal Geo Cerrado, tá? Sempre que vocês necessitarem ir em busca dessa aula e das demais, basta acessar o canal. Pessoal, quero agradecer a presença e a participação. Estou aqui à disposição de forma online, via WhatsApp, para esclarecer nesse exato momento as dúvidas de vocês, ok? Forte abraço e até a próxima.